Romanos capítulo 1, do verso 15 ao 17. Nos diz assim a palavra de Deus, que é infalível, inerrante e absolutamente autoritária para a nossa vida. Nos diz assim: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, nestes dias, nós presbiterianos estamos comemorando 506 anos da Reforma Protestante. O dia realmente desse dia é dia 31 de outubro, mas nesse final de semana, as igrejas presbiterianas no Brasil e no mundo estão comemorando esse evento tão importante, que foi um grande avivamento que Deus realizou no século XVI para o bem da sua igreja e para a glória do seu santo e poderoso nome. E este texto que nós acabamos de ler, especialmente os versos 16 e ainda mais o verso 17, esse texto ele foi muito fundamental para a reforma protestante, porque foi esse o texto bíblico que Deus usou para transformar a vida de Martinho Lutero, para que ele compreendesse a verdade de Deus e para que trouxesse tranquilidade e paz ao seu coração, porque Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, por mais que ele fizesse, por mais que ele se dedicasse a todas as práticas ali, como monge, ele não conseguia trazer paz e tranquilidade à sua consciência, ao seu coração. Ele mesmo registrou posteriormente a sua experiência dizendo, ouçam, ele diz o seguinte: eu era na realidade um monge piedoso, seguia os preceitos da minha ordem com mais rigor do que posso exprimir. Se fosse possível a um monge obter o céu por suas obras monacais, eu era certamente um dos que tinha o direito a isso. Se tivesse continuado por muito tempo, as minhas penitências ter-me-iam levado à morte, à força das vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Ele diz mais: minha situação era que, apesar de ser um monge impecável, eu me punha diante de Deus como um pecador perturbado por minha consciência e não tinha confiança de que os meus méritos podiam satisfazê-lo. Então vejam, meus irmãos, Martinho Lutero, ele, por mais que ele fazia, ele inclusive, ele se confessava com o seu tutor, e o seu tutor disse: Martinho Lutero, você já faz demais, para com isso. Mas nada trazia paz ao seu coração. Ele se via como um pecador condenado diante de Deus, até que um dia, ele, lendo esse texto, estudando essa parte das Escrituras, o Espírito Santo o iluminou, e ele pôde entender que a salvação não é por obras, não é por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas por aquilo que Deus fez por meio de Cristo. Isso é recebido pela fé e não pelos nossos méritos. E quando ele entendeu isso, a sua vida foi transformada. E aí então, meus irmãos, a reforma protestante teve o seu início e mudou os rumos do mundo ocidental. Então, foi o Evangelho que fez isso, foi o Espírito Santo, usando a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, transformou aquele homem e, posteriormente, trouxe transformações para o mundo ocidental. Mas a pergunta é: o que é o Evangelho?
Se você fosse definir para mim aqui, ou para nós, o evangelho, se eu chamasse você aqui à frente e dissesse, diga-nos o que é o evangelho, o que você diria? Eu quero dizer, irmãos, que o evangelho não é dizer para as pessoas, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso não é evangelho ou coisa desse tipo que muitas pessoas andam dizendo por aí. O evangelho é o seguinte, eu quero trazer aqui de maneira resumida. Então, atente para isso. O Evangelho, meus irmãos, é uma mensagem, é uma notícia a respeito daquilo que Deus fez em Cristo. Nos conta como o eterno Deus enviou o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para se tornar como um de nós. E vindo a este mundo, ele viveu a vida imaculada, que nós não podemos viver, a vida perfeita, de perfeita obediência que nós não podemos viver. Ele se ofereceu em sacrifício perfeito, eficaz, suficiente para a salvação do pecador, algo que nós não podemos fazer. Ele morreu naquela cruz, carregando os pecados do seu povo. Ali ele foi moído, como nos diz a palavra de Deus, pelas nossas transgressões. A ira de Deus se derramou sobre ele, ira que era para se derramar sobre mim e sobre você no inferno para sempre, se derramou sobre Cristo na cruz do Calvário. Mas esse Cristo maravilhoso, ele não ficou por muito tempo debaixo do poder da morte. Ao terceiro dia ele ressurgiu gloriosamente, como nos diz a palavra, ele quebrou os grilhões da morte, ressuscitou gloriosamente, ele ressuscitou como um sinal de que a justiça de Deus tinha sido plenamente satisfeita a nosso favor. E para garantir, para que a todos aqueles que nele creem, que aqui também vão ressuscitar gloriosamente no último dia. E esse Cristo ressurreto, ele sobe então aos céus, ele se senta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e hoje ele vive e reina sobre tudo e sobre todos. E um dia ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Aqueles que creram, ele virá para a salvação destes. Aqueles que não creram, ele virá para a condenação destes. Quem crê nessa mensagem será salvo, quem não crê será condenado. Isso é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de maneira resumida. E é sobre esse evangelho que a palavra de Deus está falando aqui, que o texto está falando aqui. Na verdade, esse texto, meus irmãos, nós podemos dizer que é um resumo da carta aos Romanos. Porque essa carta, segundo inclusive alguns estudiosos, é o quinto evangelho. Porque o apóstolo Paulo, ele queria exatamente fazer uma exposição para os romanos, porque ele não conhecia aquela igreja, embora ele conhecesse alguns irmãos que ali estavam se congregando, ele mesmo não tinha estado lá pessoalmente. E ele precisava então mostrar para aquela igreja qual era o evangelho que ele pregava, porque ele pretendia ir a Roma, e estando em Roma, ele gostaria de ser enviado por esta igreja para a Espanha, porque ele já tinha pregado o evangelho em toda a região da Ásia, ali no Império Romano, e por isso ele queria a ajuda daqueles irmãos para ir para a Espanha, para a Península Ibérica, anunciar ali também o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, logo no início, ele faz, por assim dizer, como que um resumo do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e um resumo da própria carta. Então, irmãos, tendo isso em mente, eu quero exatamente destacar aqui 3 informações sobre o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira delas é esta: ouçam, o evangelho de Cristo deve ser anunciado também aos crentes. Essa é a primeira afirmação. O evangelho de Cristo deve ser anunciado de maneira regular aos crentes também. Observem que ele diz, versículo 15, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Ele está endereçando essa carta à igreja de Roma. Ele está dizendo, quanto a mim, eu estou disposto a anunciar o evangelho também para vocês aí na cidade de Roma. Ou seja, ele quer ir até lá para pregar o evangelho para aqueles irmãos. E aí talvez você possa estar dizendo, pastor, peraí, pregar o evangelho para os crentes, isso é óbvio. E de fato é óbvio.
Mas, infelizmente, irmãos, existe uma ideia no meio do evangelicalismo brasileiro de que o evangelho deve ser pregado para os descrentes. Os crentes, eles precisam de doutrina, serem doutrinados, eles não precisam mais do evangelho. Isso é um erro crasso, isso é uma mentira de Satanás. Nós, crentes, precisamos ouvir o evangelho continuamente, regularmente. E por isso Paulo quer ir para Roma para pregar o evangelho para aqueles irmãos. Porque, meus irmãos, o evangelho, ele é pura doutrina. E todas as demais doutrinas bíblicas estão conectadas ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, é um erro dizer que o evangelho é só para os descrentes, para evangelizá-los e convertê-los. Não, o evangelho, meus irmãos, não é só a porta de entrada do reino, ele é o caminho, vamos dizer assim, ou a luz sob a qual nós devemos fazer toda a nossa trajetória cristã. O evangelho deve estar impregnado em nossa mente, em nosso coração. Porque, meus irmãos, o evangelho, ouçam, o evangelho, ele, meus irmãos, ele não só nos dá informações, o evangelho, ele também nos dá a verdadeira esperança. É o evangelho que nos diz que quando essa casa terrestre se desfizer, nós temos da parte de Deus, um edifício que não mais se deteriorará. O evangelho é que nos dá esperança, que dá esperança àquele crente que está lá no leito de morte, que sabe que vai morrer, mas ele sabe que a morte será apenas uma porta que vai se abrir e ele estará, como disse o apóstolo Paulo, na presença do Senhor, o que é incomparavelmente melhor. É o evangelho que faz isso. O evangelho, meus irmãos, ele não só nos mostra a necessidade de uma vida piedosa. O evangelho, ele produz a gratidão necessária para que nós tenhamos uma vida piedosa. Pedro, chamando os crentes ali para os quais ele escreve, para que vivesse uma vida santa, segundo o padrão do caráter de Deus, ele diz para aqueles irmãos que eles deviam saber que nós fomos comprados. Nós fomos comprados não mediante prata ou ouro ou coisas perecíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito. O que Pedro está querendo fazer ali, dizendo essas palavras, é exatamente para que aqueles irmãos entendessem que eles foram resgatados pelo evangelho, pela obra perfeita de Cristo, para que agora eles vivessem para a glória de Deus e vivendo segundo o caráter santo de Deus. O evangelho, meus irmãos, ele produz isso em nós. Ele não só converte o pecador, ele santifica o crente. Nós devemos entender isso. Por isso, meus irmãos, nós devemos amar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ler o evangelho, procurar ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos viver à luz do evangelho e devemos proclamar esse evangelho maravilhoso que salva e santifica o pecador. Então, essa é a primeira verdade. O evangelho deve ser pregado também aos crentes. A segunda, meus irmãos, afirmação que quero destacar: o evangelho é o poder salvífico de Deus, ou seja, é o poder pelo qual Deus salva pecadores. Verso 16, Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui o apóstolo Paulo está explicando por que ele está disposto a pregar o evangelho para os romanos. Ele está dizendo: eu estou disposto a pregar o evangelho para vocês aí em Roma, porque eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho. E talvez você possa até se perguntar, por que Paulo diz eu não me envergonho? Irmãos, hoje muitas pessoas, muitos crentes, especialmente às vezes quando assim não tem muita experiência, tem vergonha de anunciar o evangelho em determinados lugares. Infelizmente, até crente já há muito tempo na igreja tem vergonha às vezes, com medo da reação das pessoas. Mas naquele tempo, irmãos, eu quero que vocês percebam que era uma situação ainda mais difícil. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer, quando ele escreve aos Coríntios, que o evangelho era escândalo, era ofensa para um judeu ou para os judeus, e era loucura para os gentios.
Você pregar o evangelho para um judeu, dizer que o Messias que eles tanto esperavam, morreu pendurado numa cruz, que segundo a própria lei de Moisés diz que aquele que morresse no madeiro era maldito. Isso era ofender profundamente um judeu. Era como falar, talvez era muito mais sério, por exemplo, do que falar mal de Maomé para um muçulmano. Era uma ofensa terrível para o judeu. E por isso Paulo, por exemplo, ele perseguiu antes de ser crente, perseguiu a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e quando crente, ele foi altamente perseguido pelos judeus. Por quê? Porque era ofensivo dizer que o Messias divino morreu pendurado numa cruz. E para os gregos, a palavra grego aqui não está se referindo a alguém só a alguém que nasceu na Grécia, mas é um termo genérico, um termo geral, para se referir a todo aquele que não é judeu. E então pense, falar para um gentil, especialmente para um romano, que prezava pelo poderio, pelo domínio, pela força, falar para um romano que Deus se fez carne e morreu numa cruz, recebendo a penalidade, a pior penalidade que o Império Romano aplicava aos seus inimigos e aos piores criminosos. Isso era insanidade, era loucura. Mas Paulo diz: eu não me envergonho de pregar o evangelho, eu não me envergonho do evangelho. Então ele disse: eu não tenho vergonha. E por que ele não tinha vergonha? Por que ele não se envergonhava do evangelho? Porque ele pregava esse evangelho com intrepidez, com ousadia, seja para judeus, para gentios, seja para pessoas comuns ou para, vamos dizer, aquelas pessoas de alta intelectualidade, como ele fez lá em Atenas. Por que ele fazia isso? Ele diz aqui, no nosso versículo, ele diz, o texto afirma, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não se envergonha do evangelho, meus irmãos, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a palavra aqui, poder, meus irmãos, é a palavra que deu origem à nossa palavra dinamite. Então, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, irmãos, percebam, isso é muito interessante, porque vejam, para o judeu era uma ofensa, para os gentios era uma loucura, mas foi exatamente por meio do Filho bendito morrendo na cruz que Deus salva pecadores. É através do evangelho, essa mensagem que nos conta aquilo que Cristo fez, é que Deus salva pecadores. Deus levanta homens e mulheres para compartilharem essa mensagem, para contarem essa história daquilo que Deus fez para a redenção por meio de Cristo. O Espírito Santo então vem e usa essa mensagem para transformar a vida da pessoa e trazê-la ao pé da cruz, a se colocar diante do Senhor Jesus Cristo, se render a Ele de coração. Então, essa é a maneira como o Senhor salva pecadores, por meio do Evangelho sendo proclamado e anunciado. Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho. Então, aquilo, meus irmãos, que os seres humanos, que era impossível aos seres humanos, que os seres humanos, nem mesmo os mais poderosos poderiam fazer, ou os mais sábios podiam fazer, Deus fez por meio do Evangelho. É por isso que Paulo, em outro lugar, vai dizer: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano pode salvar-se a si mesmo. Pode ser o homem mais poderoso, a mulher mais poderosa, não pode salvar a si mesma. Mas Deus, porque aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E Ele salva por meio do Evangelho, dessa mensagem. É a única mensagem capaz de fato, transformar a vida de uma pessoa
de maneira eterna. É o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a questão é, salvar do quê? Talvez alguém possa pensar, salvar do quê? Do que o evangelho nos salva? O evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas salvar do quê? Nós devemos então nos lembrar, irmãos, e devemos compartilhar com aqueles que não entendem isso, que os nossos primeiros pais, quando eles caíram em pecado, quando eles desobedeceram a Deus, não só eles, mas toda a sua posteridade que viria, eles caíram numa situação de condenação, ficaram debaixo da ira de Deus, escravizados pelo pecado, escravizados por Satanás. Eles ficaram debaixo da ira e eles ficaram num estado de morte espiritual. A palavra nos diz. Então, meus irmãos e irmãs, Deus salva sim por meio do evangelho, salva do poder escravizador do pecado e do diabo. Inclusive, Paulo descrevendo a salvação dele e dos colossenses, ele vai dizer que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando o Senhor Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco, conforme ele mesmo revela lá no capítulo 26 de Atos, ele vai dizer, o Senhor Jesus disse para Paulo, eu te escolhi para que você abra os olhos das pessoas por meio da pregação, para que essas pessoas saiam das trevas para a luz, das garras de Satanás para Deus. Isso é o que Deus faz por meio do evangelho. Ele salva do poder escravizador do pecado. Ele salva, meus irmãos, da condenação, da consequência eterna do pecado, que é a condenação, o sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre. Quando um pecador, ele ouve o evangelho, o Espírito Santo trabalha no coração dele, ele abraça Cristo, ele se rende ao Rei dos Reis. Esse pecador, por assim dizer, é tirado do inferno para o céu, da condenação para a vida eterna. É por meio do evangelho. É por meio do evangelho que faz isso. O evangelho, meus irmãos, é aquilo que nos salva da própria presença do pecado. Porque é a obra de Cristo que garantiu que um dia nós, que hoje somos pecadores, seremos totalmente purificados do pecado. Que não haverá em nós mais essa inclinação para o mal, que não haverá mais em nós pensamentos impuros, não haverá mais em nós intenções malignas, não haverá mais em nós nenhum sentimento mal, porque nós seremos totalmente purificados do pecado. E foi Cristo na cruz que conquistou isso para nós. E é o Evangelho que nos traz essa notícia. Agora vejam, irmãos, que o nosso texto ele mostra que a salvação, essa salvação que nos vem pelo Evangelho, não é para todas as pessoas no mundo, mas é para todas as pessoas que creem. Veja o que o texto diz aí, versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que crê, não de todas as pessoas no mundo, mas de todos os que creem. Ou seja, todos aqueles que, ouvindo essa mensagem, colocam a sua fé, a sua confiança, a sua vida, o seu coração na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o conteúdo do Evangelho. Mas a questão aqui, irmãos, é qual é essa fé? O que é essa fé? Porque existem muitos tipos de fé. Por exemplo, aqueles que, não sei se acontecia isso, lá no Nordeste era comum, hoje não, por causa das leis. Mas, por exemplo, pegava um pau de arara, um monte de gente em cima, para ir lá para o Canindé e ir lá pagar suas promessas. Será que essas pessoas não tinham fé? Tinham fé. E muita fé. Aquelas pessoas pegam uma cruz de madeira pesada e saem andando léguas e léguas. Será que elas não têm fé? Elas têm fé. Mas essa fé não é a fé que salva pecadores. Essa fé não é a fé que nos leva a Cristo. Essa é uma fé que é produzida por um coração pecaminoso, em rebelião contra Deus.
A fé verdadeira é aquela que nos vem por meio da palavra, pela ação do Espírito Santo em nosso coração, nos convertendo, abrindo os nossos olhos para que nós possamos contemplar a glória do nosso Salvador, os benefícios da sua cruz, da sua ressurreição. E então nós abraçamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. A verdadeira fé, meus irmãos, ela nos leva a abraçar a Cristo, exatamente como ele nos é oferecido no Evangelho. Não um Cristo desfigurado ou transfigurado, mas o Cristo real, conforme a palavra de Deus nos mostra. E o nosso catecismo, o breve catecismo, ele nos ajuda nisso, irmãos, porque ele diz o seguinte: a fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual recebemos e confiamos só nele para a nossa salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Além disso, a nossa confissão de fé também explica para nós o que é essa fé, dizendo: por essa fé o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo que nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se somente nele para a justificação, santificação e vida eterna. Então vejam que a verdadeira fé envolve entendimento, compreensão, mas envolve também emoção. Nós realmente nos comprometemos com o Senhor, envolve vontade, nós abandonamos a nossa vida para servir o Senhor Jesus Cristo, envolve, meus irmãos, rendição pessoal ao Senhor Jesus Cristo, nós nos curvamos diante dele, assim como Paulo no caminho de Damasco se curvou diante do Cristo glorioso, nós nos curvamos diante de Cristo e reconhecemos o seu senhorio em nossa vida, e como consequência disso, nós vamos viver uma vida de obediência. Essa é a fé verdadeira, e a minha questão é: você tem essa fé? É essa fé que reside em seu coração? A sua vida, a sua conduta, a maneira como você tem vivido evidencia que você tem essa fé salvadora? Porque a palavra de Deus nos diz a respeito dessa fé, que ela sempre nos leva à obediência. Que a fé sem obras é morta. E obras aí, entendam, é uma vida de obediência à palavra de Deus. É uma vida de submissão a Deus. Você tem essa fé? Porque a salvação que nos vem por meio do Evangelho é só para aqueles que têm essa fé. É só para aqueles que creem no Evangelho. Se você ainda não crê, arrependa-se dos seus pecados. Renda-se ao Salvador. E essa salvação também será sua. Mas vejam, irmãos, essa salvação, ela não faz distinção. O que importa é ter fé. Porque o texto nos diz aqui, final do texto diz que para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu, por quê? Porque a velha aliança foi firmada com os judeus. E por isso o evangelho, naquele momento inicial, tinha que ser anunciado primeiro aos judeus. Era por isso que Paulo ia às sinagogas, pregava lá e depois ia para os gentios. Mas essa salvação não é só para os judeus, para os gentios também. Porque na nova aliança, o povo de Deus não está restrito a uma etnia, a uma nação, mas o povo de Deus é constituído de todas as pessoas que nele creem, sejam judias ou não. Pessoas de todos os povos, línguas e nações que creem no Senhor Jesus Cristo constituem o povo de Deus. Portanto, meus irmãos, é para todos. O que é preciso é crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. É isso que é necessário, é crer. Então, meus irmãos, percebam, esse texto, ele nos fala do poder de Deus, da maneira como Deus salva pecadores. Nós vivemos num tempo em que muitas pessoas estão querendo ver o poder de Deus. O evangelicalismo está aí, do nosso país nós vemos isso. As pessoas querem ver milagres, querem ver curas, querem ver transformações financeiras, prosperidade material, querem ver o poder de Deus nesse sentido.
Mas o poder, meus irmãos, de que mais precisamos em nossa vida, não é esse tipo de poder, mas é o poder do Evangelho operando em nós. É o poder salvífico de Deus, que é o Evangelho. Porque uma pessoa, ela pode ser curada, ela pode, inclusive, meus irmãos, ela pode ser curada, ela pode presenciar curas, mas ainda assim ir para o inferno. Ela pode contemplar milagres extraordinários e ainda assim ser condenada. Vejam o que Jesus vai dizer lá no capítulo 11, depois vocês abram lá de Mateus, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, depois diz, ai de ti Cafarnaum, porque em ti foram feitos muitos milagres, que se esses milagres tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, elas ainda estariam aí. Ou seja, essas cidades vão receber um juízo muito maior, porque elas viram o Senhor Jesus realizando milagres, viram o Senhor Jesus ali realizando curas, mas essas pessoas não se converteram. Mas todos aqueles, meus irmãos, que são de fato alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, transformados exatamente por esse Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo, aí há salvação. Aí há salvação. Essa pessoa pode dizer com confiança: já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o principal poder que precisa operar em nós. Então, para nós, irmãos, não estejamos atrás em busca de sermos instrumento de Deus para curar, para fazer milagres. Se Deus nos usar para isso, louvado seja Deus, louve a Deus, bendiga a Deus. Mas procure ser, meus irmãos, tenha na sua vida o poder do Evangelho operando, santificando a sua vida. Procure ser instrumento de Deus para que o poder de Deus para salvar, que é o Evangelho, chegue a outras pessoas, para que você veja de fato o poder de Deus operando, transformando vidas. E isso, meus irmãos, é muito gratificante. Quando você prega o Evangelho para pessoas, você começa aquele trabalho inicialmente, a pessoa às vezes não tem muito interesse, mas você começa falando do Evangelho, passando o tempo você começa a perceber que aquela pessoa está tendo interesse, de repente você está vendo uma vida transformada. O que foi isso? Foi você? Não. Foi o poder de Deus. O Evangelho fez dessa pessoa uma nova criatura. Como é gratificante isso? É muito gratificante ver o poder transformador de Deus em ação, o poder do Evangelho. Isso também tem implicações para você que não é crente. Se você está conosco e não é crente em Cristo Jesus, o que você mais deveria desejar não era a transformação da sua vida financeira, não é o poder de Deus operando em sua vida para que a sua vida financeira melhorasse. O poder que você deveria desejar não é o poder de Deus agindo em sua vida para que você fosse curado de alguma enfermidade. O principal poder de Deus que você precisa desejar agindo na sua vida é o poder do Evangelho, porque só por ele você será salvo. Não há salvação fora de Cristo, não há salvação fora do Evangelho. E por mais que você tenha uma saúde perfeita, por mais que você tenha uma vida financeira muito próspera, um dia você vai morrer. E você pode viver até sem um Evangelho nesse mundo, mas se você morrer sem ele, será horrível. Porque é morrendo aqui e acordando no inferno. Leia Lucas capítulo 16. Um homem rico, que vivia regaladamente, morreu. E logo ele está no inferno. A Bíblia nos conta. Atormentados por chamas, desejando que alguém colocasse pelo menos um pingo de água em sua boca. Tamanho eram os seus sofrimentos. Arrependa dos seus pecados. Creia em Cristo, porque só nele há salvação, só nele. A terceira e última afirmação, irmãos, do nosso texto que quero destacar a respeito do Evangelho. O Evangelho revela a justiça de Deus. Primeiramente, o Evangelho deve ser anunciado também aos crentes. A segunda, o Evangelho é o poder salvífico de Deus. E terceiro, o Evangelho
O evangelho revela a justiça de Deus. Verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Percebam aqui que ele está explicando por que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A expressão visto que é o mesmo que por quê. Então ele está dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque a justiça de Deus se revela no evangelho. A justiça de Deus se revela no evangelho. Agora a questão é, que justiça é essa? Que justiça? Isso aqui, meus irmãos, atormentou demais Martinho Lutero. Porque quando ele olhava para essa expressão justiça de Deus, sempre o que ele pensava era que a Bíblia estava se referindo àquele atributo de Deus pelo qual ele pune pecadores por causa dos seus pecados. E quando ele olhava para essa expressão, internamente um ódio se manifestava em seu coração. Ele mesmo diz, observe o que ele disse. Ouçam aí. Eu não podia amar a justiça de Deus, que punia os pecadores. Pelo contrário, eu odiava a Deus, mesmo que eu tivesse de modo imaculado, mesmo que eu vivesse de modo imaculado como um monge, sentia que diante de Deus eu era um pecador e minha consciência me atormentava. Então ele se sentia profundamente atormentado com isso. Ele não entendia o significado da justiça de Deus. E nós precisamos entender que justiça de Deus significa aqui. E lembrando, meus irmãos, do que diz a nossa confissão, que a regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura, vejamos a melhor interpretação desse texto. Eu queria convidar você a abrir em Filipenses capítulo 3. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, para que a gente possa entender o que é justiça de Deus, ou essa justiça que é revelada no Evangelho. Porque não é justiça atributo, o fato de que Deus é justo, mas nós vamos ver que é a justiça que Deus providenciou para pecadores injustos, como nós. Então, olhe comigo, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4. Filipenses 3, a partir do versículo 4, que ele vai dizer assim: o apóstolo Paulo está aqui falando com aqueles irmãos, dizendo: bem que eu poderia confiar na carne. Ele, Paulo, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Agora ele vai relacionar aqui ou elencar as suas, vamos dizer assim, as suas vantagens. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Assim deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Observem, não tendo justiça própria que procede da lei, senão aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então ele fala que ele não quer ser encontrado numa justiça própria. O que é uma justiça própria? Ele relacionou aquelas coisas lá em cima. Eu fui circuncidado ao oitavo dia. Eu sou hebreu de hebreus. Eu participava da seita mais rigorosa de Israel. Eu era fariseu. Eu era muito zeloso pelas coisas. Porque nós podemos confiar, irmãos, nessas coisas. Por exemplo, eu sou batizado. Eu professei a fé. Eu sou um crente, eu entrego os dízimos e ofertas, eu sou até pastor que prego a palavra de Deus, então eu acho que eu mereço um lugarzinho no céu. Isso é justiça própria, é confiar em nós mesmos. Paulo disse: eu não quero ser encontrado nessa justiça, eu quero ser achado naquela justiça que vem de Deus, baseada na fé, naquela justiça que vem de Cristo. Então a justiça aqui, irmãos, não é o atributo de Deus,
mas é aquela justiça que Deus providenciou por meio do seu Filho, para que nós, pecadores, injustos, indignos, merecedores do inferno, pudéssemos ser justificados diante de Deus. É essa a justiça, voltando lá para Romanos, é essa a justiça de que Paulo está falando aqui, que revela no Evangelho, porque o Evangelho revela exatamente isso. O que foi que Deus fez para salvar pecadores? Ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, mas não só isso, ele enviou o seu Filho amado para viver a vida que nem eu, nem você pode viver, uma vida de perfeita obediência, uma vida imaculada. Ele enviou o seu Filho para na cruz carregar os nossos pecados. Isso é a justiça. E quando isso nos é imputado, quando isso é creditado em nossa conta, quando isso é considerado como nosso, o Deus mesmo que nos acredita isso, nos perdoa de todos os nossos pecados, nos declara justos e nos aceita na sua presença. Isso é a doutrina da justificação pela fé. O nosso catecismo nos ajuda nisso. O breve catecismo, na pergunta de número 33, explica dizendo: justificação é o ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, e entenda a justiça de Cristo, a sua obediência perfeita, o seu sacrifício perfeito, a nós imputada e recebida somente pela fé. Então, quando Lutero entendeu isso, irmãos, isso foi uma bomba no seu coração. Isso foi um impacto tremendo no seu coração. Ele disse o seguinte, ouçam o que ele disse quando ele compreendeu essa verdade, quando o Espírito Santo abriu o seu entendimento e o seu coração para que ele compreendesse essa verdade tão importante. Ele disse: noite e dia eu ponderava até que via conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então entendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual a graça e a absoluta misericórdia de Deus nos justificam pela fé. Em razão dessa descoberta, senti que nascera e entrara pelas portas abertas do paraíso. Toda a Escritura passou a ter um novo significado. Esta passagem de Paulo tornou-se para mim o portão para o céu. Nessa hora o coração dele foi inundado, porque ele entendeu, não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Cristo fez. Não é por aquilo que eu deixo de fazer, mas foi por aquilo que Cristo fez. Ele entendeu isso. Posteriormente, já mais maduro na fé, ele vai escrever um comentário de Romanos. E no seu comentário, explicando esse versículo, ele diz assim, ouçam: porque Deus não nos quer salvar com base em nossa justiça, e sim com base numa justiça intrínseca, ou seja, uma justiça que está fora de nós, aquela que não se origina em nós mesmos, mas nos vem de uma esfera além de nós, a qual não se origina na terra, mas vem do céu. Aquela justiça de Deus providenciada em Cristo para a nossa salvação. É essa justiça que salva o pecador. Irmãos, não sei se vocês compreenderam isso, se todos vocês compreenderam isso, mas eu gostaria muito de que vocês compreendessem, por isso me permitam fazer uma ilustração para que nós possamos entender. Pense nesse celular que está contando o nosso tempo aqui, que já está chegando ao final. Pense nesse celular como sendo um pecador. Deus quer salvar esse pecador está debaixo da ira dele. Esse pecador está escravizado pelo pecado. Esse pecador ele está escravizado por Satanás. Esse pecador merece tão somente o inferno por causa dos seus pecados. Mas Deus querendo salvar, entenda essa Bíblia aqui como sendo a obra perfeita de Cristo. A sua vida imaculada, a sua vida de perfeita obediência, o seu sacrifício perfeito, suficiente e eficaz. Entenda isso como sendo a justiça de Cristo. Deus então considera como sendo do pecador. Isso aqui. E quando Deus olha, Deus vê a justiça de Cristo sobre esse pecador.
Por isso Deus perdoa esse pecador de todos os seus pecados, o declara justo e o aceita em sua presença. Sem a justiça de Cristo, não há salvação. Porque ninguém é salvo pelas suas obras, mas pela obra que Cristo realizou. Isso só é recebido pela fé. É por isso que Paulo vai dizer, observe o versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. E aí ele cita o texto de Abacuque, capítulo 2, verso 4. O justo viverá por fé. E é interessante, irmãos, essa expressão, de fé em fé, e o justo viverá por fé. Porque o sentido aqui, irmãos, é que do começo ao fim, a salvação não é por obras, mas é pela fé em Cristo. Como alguém já disse, ele disse que essa expressão de fé em fé e vivendo pela fé tem a ideia de, do início ao fim, de A a Z, a salvação é sempre por fé. É pela fé. Paulo escreve aos Gálatas, nós lemos um texto aqui de Gálatas, e Paulo, nesse texto, está dizendo: quem fascinou vocês, Gálatas insensatos? Cristo foi exposto para vocês, de maneira que vocês praticamente viram Cristo crucificado. Quem desviou vocês disso? E ele pergunta: por acaso vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela fé? Então aquelas pessoas tinham abraçado o evangelho da graça de Deus, o evangelho que nos ensina que nós somos salvos pela graça, mediante a fé e não por obras. Mas agora esses irmãos, por causa de uns falsos mestres, estavam querendo viver pelas obras, achando que era pelas obras, queriam ser circuncidados, queriam fazer outras práticas da lei mosaica, como se isso fosse lhes dar salvação. Não! Toda a nossa vida, desde o primeiro momento da nossa vida cristã até a nossa morte, nós devemos viver pela fé, confiando na obra perfeita e consumada do Filho de Deus. Se em algum momento a nossa fé se repousar sobre nós, sobre os nossos méritos que achamos ter, sobre as nossas virtudes, isso revelará apenas uma coisa: nunca houve ali a fé verdadeira. Nunca. Porque a fé verdadeira nos leva a confiar somente em Cristo para a nossa salvação. Então, cuidado, irmãos, para não caírem nessa armadilha de achar que é porque vocês vêm à igreja, entregam o dízimo, evangelizam ou fazem outras práticas religiosas. Não é por isso. Devemos fazer todas estas coisas porque nós já fomos alcançados por essa graça salvadora. Devemos fazer todas essas coisas porque devemos viver uma vida em resposta ao que Cristo fez por nós. A nossa vida deve ser uma resposta ao que Cristo fez por nós. Eu devo viver para Ele, eu devo viver para a glória dEle, eu devo procurar me dedicar intensamente a Ele, porque Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se você não é um crente, você até pode chegar ao momento de calar a sua consciência, de tornar a sua consciência cauterizada. Você pode seguir um caminho oposto de Lutero, de cauterizar a sua consciência. Mas você deve saber que você nunca conseguirá conquistar a salvação. Porque todos quantos, como diz a Bíblia, querem se justificar por obras da lei, estão debaixo de maldição. Então não siga o caminho das obras. Creia em Cristo. E crendo em Cristo, viva as obras da fé. Quanto a nós, irmãos, quanto a nós, não nos cansemos de agradecer a Deus pelo Evangelho. Porque se não houvesse Evangelho, todos nós pereceríamos para sempre. Agradeçamos a Deus porque Ele nos alcançou com o seu Evangelho. Vivamos a nossa vida toda à luz do Evangelho. E não cansemos, meus irmãos, de pregar o Evangelho para crentes e para descrentes.
para que vejamos pessoas sendo salvas e santificadas por meio desse evangelho. Que nós possamos dizer com muita firmeza e verdade o que Paulo disse: quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, rendemos graças ao Senhor pelo evangelho. Obrigado, ó Deus bendito, porque o Senhor enviou o teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que viveu a vida imaculada, perfeita, que nós não podemos viver, que nós estamos longe de viver, e se ofereceu em sacrifício por nós na cruz do Calvário, como nos diz a tua palavra, carregando no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Obrigado pela ressurreição gloriosa do teu Filho, que foi uma declaração da tua parte, ó Deus, de que a tua justiça a nosso favor estava plenamente satisfeita, que o sacrifício de Cristo de fato cobriu todos os nossos pecados. E porque a ressurreição foi uma garantia de que todo aquele que crer no teu Filho bendito será também ressuscitado gloriosamente no último dia. Ó Deus bendito, obrigado pelo Evangelho, muito obrigado. Ó Deus, ajuda-nos pelo teu Espírito, de maneira que venhamos amar o teu Evangelho, venhamos ter o nosso coração cheio do Evangelho, que o Evangelho esteja em nosso coração, em nossos lábios, para que venhamos proclamar essa mensagem, que é a única mensagem poderosa para salvar pecadores e para santificar o teu povo. Ó Deus bendito, ajuda-nos, dá-nos intrepidez, tira de nós a vergonha, a timidez, tira de nós, Senhor Deus, a falta de compromisso com o teu Evangelho, que nós possamos, onde quer que estivermos, viver à luz do Evangelho e proclamar essa mensagem maravilhosa, poderosa, para a glória do teu nome. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.